Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, aqui é o professor Wilson, né? Da disciplina de instituições do direito público e privado. Eu deixei alguns materiais e atividades no ambiente Moodle para que todos tenham acesso a qualquer momento, certo? Esse foi nosso principal objetivo. Deixei um texto, a gente não vai ler todo o texto, mas a gente vai poder utilizar algumas coisas que ele fornece para a gente. Porém, passou o feriado e muitos não acessaram. Muitos não acessaram a plataforma, muitos não viram o que é para ser feito, muitos não participaram do fórum. Até agora foram 4 participantes e desde a semana passada a gente entrou em contato. O primeiro texto do fórum é um texto simples, é para você pontuar algumas questões sobre a ideia de elite. Lembrando que na nossa primeira aula, que foi presencial, nós falamos sobre as instituições de direito público, que elas desrespeitam ao Estado, aquilo que o Estado fornece. Né? Vamos supor, é, é, quando você fala de direito constitucional, quando você fala de direito civil, direito penal, esse direito que ele é amplo para todos, é o direito público. Não só esses, aí vocês vão ver vários. Várias áreas do direito que você pode entender como direito público. Aquilo que é particularizado, por exemplo, direito empresarial, já diz respeito a uma atividade específica, né? Então vai ser relacionado ao direito privado. Porém, para a gente entender essas instituições, como é que isso funciona, a gente precisa de ter uma base, certo? E no ensino à distância, como nós estamos fazendo aqui agora, vocês têm muita autonomia. Eu sei disso porque a minha área é ensino à distância. Então eu preciso que vocês estudem, que vocês leiam conteúdo, que vocês participem. Porque agora o professor ministrar só videoaula e vocês assistirem e não produzir, isso não é eficiente. Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte: eu vou apresentar o conteúdo para vocês. Eu nem sei se a gente chama de videoaula ou alguma coisa assim, mas na verdade eu vou fazer uma síntese do conteúdo que a gente vai trabalhar, mas a responsabilidade é de vocês de fazer a leitura, certo? E fazer sempre produzir atividade. Isso vai computar para nós a frequência e as notas, como eu já havia avisado antes, tá bom? Então fiquem cientes. E por que eu vou fazer isso? Por que eu não vou fazer igual muitos professores que estão fazendo aulas aí online? Primeiro, pessoal, ontem uma estudante entrou em contato comigo. Ela nunca tinha acessado a plataforma, ela mora em outra cidade. Então, vamos supor, se eu tivesse viabilizado alguma coisa nesse sentido, a estudante chegaria nesse momento e ela não conseguiria fazer nenhuma atividade no ambiente virtual. Então, ela já teria um prejuízo. E até porque, não sei se vocês sabem, mas a segunda e a terceira chamada, quando elas foram feitas, né, de matrículas, já havia começado esse período de pandemia, né? Então, assim, essa suspensão das atividades presenciais. Então, fica muito complicado você viabilizar alguma coisa e depois o aluno tomar algum prejuízo, tendo em vista que não é culpa dele. Então, a gente está tentando fazer algo para que a gente consiga alinhar, certo? Eu com vocês e a universidade com vocês. Por isso que eu preciso que vocês façam o seguinte: acessem o ambiente Moodle, façam as atividades. Se eu indicar algum vídeo, vocês assistam o vídeo. Se eu produzir algum material também meu, vocês vão assistir esse material. Assistam, vejam quais são as orientações, certo? Para que a gente não fique boiando e para que a gente ganhe tempo. Até porque o processo vai funcionar da forma normal. O processo que eu digo é assim, ó, vai ser lançado, nós temos um sistema de lançamento de frequência e notas. Então, se você não participa ou se você não faz uma atividade, eu vou ter que lançar frequência nenhum, né, zero, e nota zero também. E isso é ruim. E porque posteriormente, quando você vai fazendo as atividades, a gente vai acumulando uma
as notas, né? E depois é só fazer a somatória e colocar no ambiente. E juntamente com isso também, a gente pegar e ter uma nota razoável. Porque se você for deixando acumular, depois você não vai dar conta. Até porque nas provas que eu vou fazer, e eu pretendo fazer a prova pelo ambiente também, pelo Moodle, porque é possível, você pode ter algum prejuízo se você não tiver acesso, não tiver atento ao conteúdo que está sendo trabalhado. Então, olha só, no primeiro momento, então, agora retomando, então, o que nós estamos vendo, o que vocês estão vendo? Primeiro, a ideia de elite, né? Tem um texto, que é uma obra grande, do Adriano Jean Turco, e ele fala sobre vários aspectos. O nome do texto é Teoria Geral do Estado, certo? E que ele faz várias abordagens e que nos interessa muito com relação à nossa disciplina. Nós entendemos, então, depois que vocês fizerem as atividades, eu espero que todos façam, vocês vão ter uma compreensão, porque para entender um pouco do direito público, vocês têm que entender como é que o nosso Estado se consolidou, certo? Então, nesse primeiro momento foi isso. E depois, eu passei para vocês assistirem um vídeo de um professor que fala sobre formas de Estado, que fala sobre sistemas de governo, formas de governo. Então, tudo isso está relacionado ao nosso conteúdo. Ou seja, nosso Estado. Como será que vocês poderiam entender o nosso Estado? Será que ele seria um Estado unitário? Um Estado federado? Um Estado confederado? O que ele é? Entendeu? O que ele é? É a partir disso, dessa noção que vocês vão ter assistindo o material que a gente for disponibilizando e fazendo as leituras também, que vocês vão ter a ideia de como é o espaço que vocês ocupam, certo? Então, nosso Estado, nosso sistema de governo, ele é presidencialista, parlamentarista. É presidencialista? Por quê? Por que ele não é parlamentarista? Quais as diferenças? Então, é nesse sentido que nós temos que dar um certo destaque para esse conteúdo, para que vocês possam ter uma compreensão clara, certo? Para a gente fazer uma abordagem utilizando tudo aquilo que nos interessa, certa disciplina de direito, que diz respeito ao conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, nosso Estado é federalista, certo? Beleza, já antecipei até a resposta para vocês. Vocês até sabem disso. Mas um Estado federalista, qual que é as principais características do Estado? Por que ele é federalista? Qual a diferença de soberania, de autonomia, certo? Os nossos estados, os entes da administração pública, quando nós chamamos de entes, nós estamos falando da União, estados, municípios e Distrito Federal. Os nossos entes, quando se fala dos estados, por exemplo, estado de Goiás, estado de São Paulo, eles têm uma autonomia, certo? E nós temos Constituição. Todo o Estado federado tem Constituição. Então, ou seja, o nosso país, a União, ela tem uma Constituição, que é a Constituição Federal, Constituição da República, né? E todos os outros estados possuem também uma Constituição. Então, isso é uma das principais coisas para a gente entender dessa relação de poder entre os membros federados. É ter uma Constituição. Isso garante muita coisa. Garante vários direitos, garante, além dos direitos, né, as obrigações também. Uma Constituição, aquilo que está escrito na lei, ela resguarda você sobre muita coisa. Ela te protege, Eu não sei se vocês viram há pouco tempo, com esse processo que a gente está vivendo da pandemia, um vídeo que circulou muito na internet sobre uma senhora que foi presa em São Paulo
Ela estava numa praça e aí a polícia chegou e foi abordar para que ela saísse da praça. E ela disse que, de acordo com a Constituição, ela tinha direitos, certo? E um dos direitos dela é o de liberdade, de ir e vir, né? Direito de liberdade. Liberdade de ir para onde ela quiser, né? Isso, de fato, a Constituição dá essa proteção aos indivíduos, aos brasileiros. Porém, nós só invocamos a Constituição quando nos interessa. Quando diz respeito a gente, aí sim, aí você vai lembrar que você tem o direito de ir e vir, direito de crença, e vários outros direitos, né? Agora, quando se trata dos outros, como que isso é entendido? Né? Como que isso é entendido? Você tem essa mesma reflexão, que a pessoa também ela é um ser detentor de direitos? Como que isso acontece? Entendeu? Então a gente tem que fazer essa compreensão. Só que para isso, meus amigos, a gente precisa das leituras. Vocês vão ter que ler. Eu preciso que vocês façam a segunda atividade para a gente conseguir entender melhor. Porque a partir do momento que a gente fizer a segunda atividade, aí a gente vai pegar e vai falar, na nossa próxima fala aqui, por meio do vídeo, nós vamos falar sobre o federalismo de uma forma mais explicativa, ou seja, uma introdução mais explicativa. Porém, vocês vão ter um material para fazer leitura desse conteúdo, porque vocês vão ter que entender o que está esse federalismo. Existem outros países que seguem essa forma de governo federalista ou só o Brasil? Em quem nós nos espelhamos? Entenderam? Como que isso funciona? Então eu preciso que vocês acessem, que vocês leiam, que vocês tenham curiosidade da nossa disciplina, tendo em vista que vocês têm plena autonomia para fazer isso, tá bom? No mais a gente vai conversando, tá? Então assim, a partir do momento que vocês forem fazendo, na semana que vem, a gente publica algum material novo. Eu vou ver se eu consigo deixar esse vídeo aqui agora no Moodle e aí a gente vai seguindo, tá bom? Qualquer dúvida vocês me acionem via Moodle. Tente, não utilizem via WhatsApp quando tiver alguma dúvida sobre a disciplina, a não ser que seja algo bem emergencial, mas pelo Moodle fica registrado. Essa é a minha intenção, é nos proteger. O Moodle é um ambiente da universidade, da UEG, tá? É um software que a UEG utiliza e que nós nos apropriamos dele também, porque se tiver alguma fiscalização, alguma coisa, está à disposição daqueles que quiserem analisar, tá bom? Então, um grande abraço, até mais, e qualquer dúvida, coloquem no Moodle e a gente faz o possível para responder da forma mais rápida e esclarecer todas as dúvidas, tá? Mas lembre-se, vocês têm autonomia. Vocês são os principais agentes desse processo, tá bom? Um grande abraço e até breve.